Oi, eu estou iniciando esse vídeo para a gente falar sobre mais dois SCPs, e é claro, não é esse SCP, é uma fundação que contém anomalias. Eu estou falando desde o 001, que é um SCP primeiro, que é um SCP mais perigoso até então, que eu já mencionei, até os próximos SCPs que a gente vai falar até então. E é claro, esse vídeo a gente vai falar sobre mais dois SCPs da Fundação SCP. SCPs são criaturas e anomalias que são contidas pela Fundação e são classificados em classes separadas, que varia desde seguro até a Thaumion, que são as mais perigosas. E hoje nós vamos falar sobre dois SCPs para vocês. Mas é claro, não, eu peço que você já deixe seu like, se inscreva no canal, que é muito importante. Se você gosta de conteúdo de terror, temos histórias narradas, SCPs e vários contos de terror aqui pro canal. Vamos iniciar esse vídeo. Bora lá. SCP-072. Nome: o pé da cama. Classe do objeto: seguro. Espécies desse SCP são contidos em celas de 13,5 por 4 metros e o experimento só pode ser concedido pelo inspetor sênior desse sítio. Nenhum objeto que seja objeto de dormir ou objeto para uma cama deve ser colocado presente pelo menos 15 metros próximo desse SCP, porque também pode ser contaminado. E esse SCP, o que aparenta, não é? Uma projeção de uma mão de 0,9 metros com dedos extremamente afiados. E ele é translúcido, logo você não vai conseguir vê-lo. É muito difícil vê-lo, já que é um lugar que tem muita iluminação. É muito de notar, é dificilmente notado esse SCP. E normalmente ele fica preso debaixo ou dentro de uma cama. E sim, não é uma cama que é esse SCP, mas o que está dentro dela. Esse SCP atua como... Simplesmente a sua anomalia foi mostrada primeiramente em Michigan, que várias pessoas começaram a relatar, né? Jornais começaram a relatar sobre a presença desse SCP, que acabou chamando a atenção do inspetor sênior que estava em Michigan, responsável por Michigan, e ele acabou encontrando esse SCP e todos os seus espécimes que foram levados para a fundação. E o que acontece é que quando uma pessoa se deita numa cama que está possivelmente envenenada com esse SCP e a pessoa dorme de pés para fora, a pessoa meio que passa por uma paralisia, como se fosse uma paralisia do sono, onde ela não consegue se mexer. Nesse mesmo momento, o SCP acaba saindo e se revelando debaixo da cama e com as suas unhas afiadas começa a se aproximar dessa vítima, como se fosse uma paralisia do sono e a pessoa não consegue se mexer nem gritar. E assim, aqueles dedos extremamente afiados vão começar a cortar partes da pele da pessoa, parte de carne do pé dessa pessoa até o calcanhar. Embora as pessoas que fizeram parte do experimento com esse SCP contaram que é uma dor insuportável, eles não conseguiriam gritar devido à paralisia. Ele corta até o calcanhar e ele leva para debaixo da cama. Realmente, os membros da fundação, mesmo pesquisando, não encontraram o meio de o que aconteceu com esses pedaços de carne que é do pé dessas pessoas que ele tirou. E não se sabe se ele usa para alimentar ou para gerar novos SCP-072. Não foi encontrado meios para encontrar isso, mas o que acontece é que ele leva para debaixo da sua cama e desaparece lá naquele exato momento. Depois desse momento, a pessoa volta ao seu estado normal, com parte do seu pé cortado e decepado pelo SCP, porém a sua anomalia não para por aí. Qualquer cama no raio de 10 metros vai ser contaminada por esse SCP e vai ter ele lá dentro esperando só uma pessoa se deitar lá com os pés para fora para meio que começar a decepar pedaços do pé dessa pessoa e acabar levando para debaixo da cama. Todos esses espécimes que contêm essa anomalia foram levados para a fundação, estão contidos lá e eles estão seguros porque são objetos. Embora possam aparentar uma certa anomalia e ser bastante perigosos, eles não apresentaram uma letalidade gigantesca, uma letalidade incrivelmente fatal, mas suas vítimas apresentaram um grave problema psicológico com relação ao sono, onde elas tinham medo de dormir devido à parte que elas sentiam levemente a dor causada por esse SCP. Todos os objetos das camas que foram contidas, que tem essa anomalia, estão guardadas e lacradas num sítio que não pode ser mencionado na fundação SCP. Está classificado como seguro porque todos os testes lá só são concebidos pelos membros oficiais da fundação e não tem nenhuma garantia de que eles saiam daquele local. E esse foi o SCP-072. SCP-073. Nome: Caim. Classe do objeto: Euclídeo. Ele é contido numa cela de 2 cômodos com objetos não degradáveis e nenhum tipo de material orgânico deve estar presente em sua cela. E essa cela deve estar extremamente mobiliária e deve conter também um banheiro. Ele está no sítio 17 e um rastreador foi colocado nele. É terminantemente proibido que esse rastreador saia do seu corpo.
Ele pode ir até o refeitório, mas ele é proibido de sair da área dos circos da Fundação SCP, e ele também não pode tocar em solo extremamente fértil. Ele deve manter esse padrão de sempre estar presente na Fundação SCP. Ele é um caucasiano do sexo masculino com características do Oriente Médio. Ele tem por volta dos seus 30 ou mais anos de idade, e ele tem 1,85 de altura e pesa 75 kg, tem cabelo escuro e olhos azuis. Parte do seu braço, pernas e espinha foram substituídos por um material desconhecido que é totalmente robotizado, e é um material totalmente desconhecido que os membros da fundação não sabem. Quando foi perguntado para ele sobre este corpo, sobre estes pedaços de corpo que ele possuía, ele apenas disse que ele só tinha eles desde o momento que ele tem uma certa consciência, que ele possui essa parte mecânica, desde a época que ele possui sua consciência. Ele possui um símbolo sumério em sua testa, e aparentemente quando é perguntado sobre esse símbolo ele fica um certo agoniado e um pouco constrangido, tá? Tipo assim, como se fosse um certo medo que ele sente quando é perguntado sobre esse símbolo que está em sua testa, e ele não quer falar sobre o assunto. Nada foi tirado dele sobre este assunto. Ele apresentou ter uma inteligência acima do normal, tendo uma mente fotográfica, e ele sabe todos os tipos de idiomas possíveis e alguns idiomas incrivelmente mortos que já morreram, e também ele sabe bastante sobre a história de diversas culturas do mundo. Ele também tem uma mente fotográfica extremamente inteligente. A sua maior anomalia, e a mais nociva que podemos considerar, é que qualquer local que ele entre com um local de planta ou objeto com que tenha vida, ele começa a degradar esse objeto. Sim, objetos como animais e seres humanos ele deixa ser estéril. Qualquer ser que toque nele se torna estéril. E também as plantas, árvores e outros tipos de planta começam a decair, começam a morrer instantaneamente quando entra na presença do SCP. Qualquer local que ele entre vai demorar pelo menos alguns minutinhos até que o local todo seja totalmente degradado com a presença do SCP. Qualquer objeto orgânico acaba morrendo na presença dele ou se tornando estéril. E esse raio de alcance de destruição que ele alastra pode ser pelo menos até 20 metros. Aparentemente, uma das suas maiores anomalias é que quando foi tentado tirar algum sangue dele, ou quando alguém tentou acertá-lo, é proibido bater nele, para você, não sei se você sabe, porque qualquer ataque que é investido contra ele, o ataque reflete contra a própria pessoa. Ou seja, se você vai fazer alguma coisa contra ele, você que vai sentir esse ataque. E normalmente pesquisas com análise de sangue ou de pele, de tecido desse SCP foram inválidas e mal sucedidas. Isso porque toda vez que alguém tentava tirar sangue dele, quando a pessoa ia analisar, sentia que era o mesmo sangue da pessoa que tirou o sangue dele. Ou seja, tudo que é retirado do SCP vai fazer parte do DNA da pessoa que retirou, não do próprio SCP. Nenhuma análise físico de sangue ou físico de pele que foi retirado dele teve um bom sucedimento, porque não teve. Realmente qualquer coisa que é contra ele vai se refletir contra a pessoa que tentou acertá-lo. Então análises contra ele foi totalmente proibido, já que foram infrutíferos, já que esse ser não é acertado e nem lesionado por nada do tipo parecido com ataque físico. E aparentemente ele tem um certo vínculo ali com o SCP-076, que é o SCP Abel. Foi mostrado algumas cenas para ele sobre o SCP Abel, e aparentemente ele disse que se lembra do SCP Abel, que no caso é o SCP-076. Porém, ele afirmou que lembra vagamente sobre o SCP, mesmo não se lembrando de onde veio a sua origem, mas ele se lembra vagamente sobre esse SCP. E ele disse para os membros da fundação que é para o bem de suma de todos que ele não encontre o SCP Abel, porque pode dar um incrivelmente errado. Alguma coisa realmente lastimável pode acontecer, um problema, quando o SCP-073 se encontrar com o SCP-076. Eles não podem se encontrar em hipótese nenhuma. E esse daqui é o SCP-072 e o SCP-073. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você já deixe seu like e se inscreva no canal, que é muito importante. Há vídeo de outros SCPs aqui, se você quiser conferir, dá uma passada lá. Obrigado por tudo, valeu e passe bem.